Olá, gente. Boa noite a todos, a todas. Nós estamos aqui hoje para mais uma live, né, pela Academia Saber Mais. Hoje com figuras ilustres aqui comigo, né? Hoje eu preferi, né, começar a live estando com eles, né, aqui comigo na tela. Né? Geralmente estava fazendo uma troca, né? Eu começo sozinha, depois eles, né, os convidados entram, mas hoje eu preferi entrar com eles, né, ao vivo, assim, todo mundo na tela, né, pessoas que eu já conheço há bastante tempo, né, Ana Gilda, minha aluna, Daniel Grossman, né, sempre com a gente, nos apoiando lá na universidade, né, então hoje a gente está aí com duas figuras que eu amo de paixão, assim, a Ana Gilda sabe disso, Daniel por extensão, né, Daniel? A gente está aí se aproximando, enquanto isso a galera vai entrando na nossa live, eu sempre falo que a gente sempre começa um pouquinho atrasada, né, atrasados, porque a gente fica batendo um papinho antes de começar, antes de jogar ao vivo aí o nosso vídeo, né, matando um pouco a saudade aí. Eu falo que mesmo em tempo de distanciamento ou isolamento, a gente, quando está nesse momento aqui de videoconferência, né, podemos assim dizer, parece que a gente está próximo, né? Eu falo que, mesmo dessa forma virtual, mas falar, ouvir, ver, ameniza um pouco essa, né, essa forma de estar tão distante, né, do nosso contato físico. E eu falo que essa iniciativa que a gente teve aí com a academia, Saber Mais, fez com que a gente se aproximasse, né, de pessoas que trocam com a gente, compartilham com a gente, conhecer pessoas novas. Então, né, eu venho trazendo convidados que muitos eu conheci nesse momento, então eu falo que a gente tem que tirar sempre algo positivo de tudo isso, né? Nem tudo está perdido, nem tudo, né, é ruim. É claro que esse momento é complicado, vidas, né, estão morrendo, pessoas estão morrendo, né, a questão não é essa, mas aqui eu falo no sentido mesmo de poder estar nesse momento discutindo tantas coisas importantes, né, e utilizando esse recurso como uma forma de aproximar a gente do público, que a gente sabe que muitas das vezes o Facebook é mais para a gente ficar vendo foto, trocando, compartilhando também informações, né, falando das fake news, para a gente não cair nessa, né, que então está fazendo dessas lives aí um momento de troca de conhecimento, de compartilhamento mesmo de informações, né, de situações. E hoje a gente está aqui com a nossa temática, né, falando sobre envelhecimento e cuidados aí, né, justamente pensando como é que está sendo, né, a importância do trabalho dos cuidadores, né, falando sobre envelhecimento, falando, né, nesse momento tão oportuno a gente discutir, né, principalmente quando se fala de um grupo de risco. É claro que a gente está um pouco aí, né, Brasil mostra que esse perfil do grupo de risco, né, na incidência das mortes não é tanto quanto, mas é sim um grupo que tem, né, uma particularidade, e a gente poder trocar aqui com o Daniel Grossman, né, um doutor em serviço social, pesquisador, já vou fazer a apresentação enquanto a galera já está entrando, né, doutor em serviço social, pesquisador da Fiocruz, né, e aí tem a sua bagagem, nossa, estar aqui com você essa noite, para mim está sendo, né, não sei nem o que dizer, assim, agradeço de coração mesmo a sua presença, né, o seu tempo, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente trocando, né, e fazer a gente pensar um pouquinho sobre, né, essa condição, essa questão, né, e Ana Gilda, né, minha amiga, companheira também, futura assistente social, né, com certeza irá desempenhar um bom papel enquanto assistente social, já desempenha aí, né, no grupo dela, né, a presidente da associação. Ela vai poder falar um pouquinho da Associação de Cuidadores de Idosos, né? Depois que me fala da CIERJ, fala que é mais fácil falar a sigla, mas ela vai falar também um pouquinho sobre qual é a proposta, o que eles têm, né, feito diante dessa condição da pandemia, e aí a importância de pensar esse papel desse trabalhador, né, do cuidado, do que é ser esse trabalhador essencial. Vem falando nas lives, não desmerecendo, né, quem está na linha de frente, como o pessoal da saúde, mas os assistentes sociais também na linha de frente, seja na assistência, outras áreas, e os cuidadores também de idosos nesse momento aí tão difícil para a gente.
né? Então eu quero de antemão agradecer, né, dar boas-vindas aí ao pessoal que já está entrando e fazendo seus comentários. Boa noite a todos, tá? Sejam muito bem-vindas e vamos para mais uma noite agradável, né, de bastante troca aí de conhecimento com os nossos amigos, companheiros de luta, né? Eu vou deixar a palavra aí para os nossos convidados para a gente começar, né, então a nossa live de hoje, né? E depois a gente abre para as perguntas, né? Eu sempre falo, vamos aproveitar cada momento, né? E esse momento a gente precisa aí, né, ter para a gente poder refletir. Acho que é, né, o nosso objetivo maior é pensar, refletir, né, e não deixar a gente, né, ficar aí apenas ouvindo coisas que a gente não sabe de onde vem, como vem, e a gente está aqui hoje com pessoas especialistas na área para a gente estar pensando sobre essa temática tão importante e que um dia nós envelheceremos, se assim Deus permitir, né? Senão muitos nem têm esse privilégio. De como está esse processo, eu vou deixar com o Daniel, né, para entrar nesse celeiro aí. Mas, mais uma vez, uma boa noite, muito obrigada. Fique à vontade, né, para a gente poder aí trocar. Eu falo muito. Mas, mais uma vez, muito obrigada de coração. Fique à vontade, quem quiser falar primeiro, Ana Gilda, Daniel, quem vocês... Não, eu gostaria que o Daniel começasse. Primeiro, eu quero dizer que o Daniel é um dos homens mais feministas que eu conheço aqui no Rio, né? Então, acho que ele traz uma contribuição que eu acho que vai ser interessante para nós, enquanto futuros assistentes sociais, que eu acho muito importante. Depois eu entro jogando a bola junto com ele, beleza, Daniel? Olha, obrigado. Eu estou com medo de você tomar o lugar do William Bonner ou da Maju. Eu falo, se tudo der errado na vida, acho que eu consigo, pelo menos, né, cair na mídia aí. Bom, boa noite, Vanessa, Ana Gilda. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Quero agradecer pelo convite. De certa forma, acalenta o nosso coração poder estar junto com pessoas amigas, poder estar conversando, ainda que à distância, mas a tecnologia ela também permite aproximações. E acho muito oportuno esse tema do cuidado da pessoa idosa na conjuntura da pandemia. Esse é um assunto muito importante, cada vez mais importante. E quero começar me apresentando bom, para quem não me conhece, sou Daniel Groisman, sou professor e pesquisador da Escola Politécnica de São Joaquim Venâncio, na Fiocruz. A minha formação de origem, minha graduação foi em psicologia, tenho mestrado em saúde coletiva, sou doutor em serviço social e atuo, né, e trabalho com ações de ensino e pesquisa nessa área de envelhecimento já há muitos anos. Não vou dizer nem quantos anos, porque é muito tempo. E na Fiocruz eu sou responsável por um projeto de formação de cuidadores de pessoa idosa desde 2008. A gente tem um curso para cuidadores que é oferecido anualmente. Esse ano a gente ainda não sabe como vai ficar o curso, a gente está no momento em que tudo está suspenso, mas independente disso, a gente terá ações de ensino e também de pesquisa para cuidadores. Recentemente, a Ana Gilda participou disso, é minha parceira, é minha colega, de ações de militância pela valorização do trabalho de cuidado, pelo reconhecimento do direito ao cuidado, pela valorização das trabalhadoras cuidadoras. E a gente, então, logo que começou a pandemia, a gente ficou muito preocupado com a necessidade de que as pessoas que cuidam tivessem acesso à informação, né, sobre como lidar com a pandemia, como se precaver, como lidar com as situações decorrentes do isolamento social, sobretudo dos idosos. E vimos também que havia uma profusão de materiais focados para profissionais de saúde, depois havia vários materiais para trabalhadores de instituições, cuidadores de LPI,
mas havia uma espécie de uma lacuna para as pessoas que são cuidadoras domiciliares. E essa é a realidade para o maior número de pessoas, né? Na verdade, se a gente pensar dentro dos idosos, quantos estão em instituições e quantos estão nos domicílios? Mais de 90% eles moram nos domicílios, né? São cuidados pelas suas famílias, ou têm cuidadoras contratadas, ou as duas coisas. E aí elaboramos uma cartilha, que é a cartilha com orientações para o cuidado domiciliar da pessoa idosa. Ela está disponível com acesso gratuito na página da Escola Politécnica e talvez a Vanessa possa postar o link depois, né, porque é um material acessível, caso alguém queira ter. E depois disso, elaboramos um projeto, porque a Fiocruz está com diversas ações, né, para o enfrentamento da pandemia, e elaboramos um projeto de ensino e pesquisa, e a Ana Gilda também é parceira, participante desse projeto, junto com outras pesquisadoras da UFRJ, a professora Raquel Gouveia, da UERJ, e também da própria Fiocruz. É um projeto intitulado Cuidando de Quem Cuida. Ele tem um título mais longo, mas eu vou dar aqui o título curto, né? Mas, em síntese, é um projeto que visa entender de que forma a pandemia do novo coronavírus, Covid-19, está impactando nas condições de vida, né? Saúde, trabalho das trabalhadoras cuidadoras. E, ao mesmo tempo, a gente vai estar com um site que vai estar online, provavelmente agora no mês que vem, até o mês que vem, com uma série de materiais informativos de orientação, vídeos, inclusive, de orientação para pessoas que cuidam de idosos. É claro que seria preferível estar encontrando as pessoas, mas se isso não está sendo possível, a gente vai usar a tecnologia para alcançar o maior número de pessoas. Eu não sei se eu estou me alongando muito, depois eu posso falar um pouco mais, mas eu estava pensando aqui numa pergunta que eu quero compartilhar com a Ana Gilda e com todas e todos vocês que estão nos assistindo. De que forma a pandemia está me afetando, está afetando os idosos do meu convívio, e aí do convívio incluo trabalho, família, e o que é necessário, que apoios, que auxílios, que orientações são necessárias para superar essa situação, né? Acho que a gente pode refletir sobre essa questão, né? E porque, além de apontar o problema, a gente tem que também pensar em saídas, em formas de enfrentar. Ana Gilda, vou deixar você falar um pouco, depois eu volto a falar. Bom, eu tinha fechado o microfone aqui para poder te ouvir melhor. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Gilda, eu estou presidente da ACIERJ, Associação dos Cuidadores da Pessoa Idosa, da Saúde Mental e com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro. O que a gente tem assim, observado, aí a gente trocando agora um pouco em cima dessa pergunta que você fez, eu até escrevi algumas coisas aqui a respeito disso, né? Que as pessoas, a gente está assistindo várias lives e vários reportagens da mídia, né? Falando daquele idoso que tem todo um amparo, né, que não é a realidade de todos os idosos, né? E aí, se a gente começar a pensar no lugar de ACIERJ, enquanto ACIERJ, mas também enquanto cuidadora, enquanto uma supervisora de equipe de cuidadores domiciliares, né, que vem atravessando desafios enormes, né, desde o momento de quando lá na hora zero estavam sendo impedidas de passar para ir trabalhar, né, Daniel? Que a gente até foi convidado para poder fazer aquela entrevista com a Globo, que foi também o único momento que a gente foi lembradas, né? Mas porque também iria atingir um público
da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Estava atingindo aquele público. E que nós fomos, que as cuidadoras estavam sendo impedidas porque não se julgavam um serviço essencial. E que a gente sabe que não é a realidade hoje em dia, né? Se fala muito do envelhecimento, tem toda uma propaganda em cima do idoso saudável, que também não é a nossa realidade, que a maioria dos idosos que depende de um cuidador, lógico, necessita de uma pessoa para auxiliar nas coisas da vida diária, né? Então, esse idoso não está tão independente assim. Então, acho que a gente precisa falar mais sobre isso, né? Estão falando o tempo todo dos idosos como se também não tivessem a capacidade de decisão enquanto cidadão, que eu já acho também muito, muito complicado. Eu escuto muitos idosos então, e eu vejo a forma com que eles ficam ofendidos dessa, digamos, esse alarde que foi feito em cima do idoso, que o idoso que pode morrer, que tem as fragilidades todas. Tudo bem, nós sabemos disso, mas isso não precisa ser massificado o tempo todo, né? Vamos tratar de outras questões que incluem a vida do idoso. E é isso que, ultimamente, eu tenho escutado os idosos, e eles têm me dado esse retorno, e os cuidadores também, né? A gente tem uma realidade que é o que você trouxe, né, Daniel, de ter um mapeamento dos cuidadores que trabalham em ILPIs ou que trabalham nas RTs, que aí também, vamos dizer, louco envelhece. Então, o cuidador de saúde mental também é um cuidador de idoso. Que isso fique, assim, sabe, muito fixo, porque as pessoas não falam, só falam do cuidador de idosos, que parece uma coisa assim, muito arrumadinha, que está totalmente fora dessa nossa realidade. Então, assim, a gente fez eu fiz algumas organizações aqui para também não falar demais, que vocês também sabem que eu falo demais, principalmente quando é para falar da nossa categoria, né? De cuidadores. Então, assim, essa semana, aliás, semana passada, a gente teve uma cuidadora que ela trouxe um relato muito interessante. Eu resolvi começar a escrever até para a gente ter isso. E aí eu titulei de Situações e Experimentos no Cuidado e Familiares do Cuidar da Pessoa Idosa em Tempo de Covid. E essa cuidadora, a idosa teve que morar com a filha por questões que ela não sabe muito bem. Então, foi cuidadora e a idosa para a casa da filha. E essa convivência tem sido muito difícil, porque elas não tinham esses laços que a mídia às vezes mostra toda hora, o pai, a filha ligando, que é bonito, que tem sim, existe, mas tem um outro lado também das pessoas que não têm esses laços, né? E a idosa está muito irritada, porque a gente sabe que quando você muda completamente a rotina de uma pessoa idosa, você está mudando tudo na vida dela, né? Isso faz uma diferença, isso causa várias situações, como irritabilidade, né? Se for um idoso com algum tipo de demência, mais difícil é a condução, entendeu? E aí o manejo do cuidador fica muito mais trabalhoso, né? E essa cuidadora, ela trouxe isso. A filha discutiu com a mãe, porque a mãe falava, eu queria tanto voltar para minha casa, uma coisa repetitiva, e a filha partiu para uma agressão física, que estava impaciente também, e a cuidadora se pôs na frente e levou os tapas pela idosa. E isso, a cuidadora, rapidamente, para a idosa não sentir tudo aquilo que estava acontecendo, começou a cantar marchinhas de carnaval, porque são as músicas que a idosa gosta, e saindo com a idosa daquele ambiente que estava hostil, levou a idosa para o quarto, né? Esperou tudo se acalmar e tal. Depois
acho que era 1h20 da manhã, porque a gente, nessa coisa de pandemia, a gente tem perdido o sono. Ela me mandou uma mensagem: Gilda, você está online? Você está acordada? Falei, tô. Posso te ligar? Pode. E essa cuidadora chorou. Ela estava no banheiro do trabalho, chorando comigo nesse horário. E aí eu quero ler porque eu escrevi para não esquecer nenhum dos detalhes que ela trouxe, né? Ela diz, né, dessa situação que ela passou, eu pergunto para ela o que ela estava pensando, se ela queria fazer uma denúncia. Fui dizendo mais ou menos a maneira como a gente podia orientar, ajudá-la e tudo, e ela me disse que não, que naquele momento ela só queria chorar, e ela só queria me perguntar 3 coisas. Primeiro, se ela fosse uma médica, será que a filha teria agredido ela? Se ela fosse uma enfermeira, será que a filha teria agredido ela? Se ela fosse uma técnica de enfermagem, será que a filha teria agredido ela? Sabe? Então, ela ainda estava com essas questões. E eu deixei ela falar, respirou e tudo. Depois a gente começou a diluir a situação e pensar em como ela podia se cuidar em relação a isso. Mas é só para trazer um pouco do cenário que a mídia não mostra, né? E que são os desafios que as companheiras estão passando, e tantos outros relatos que a gente poderia ficar aqui a noite toda, né? Que agora eu resolvi que eu vou escrever e vou colocar todos na página da Cierge, né? Lógico, tendo o maior cuidado de não colocar nome das pessoas, nem lugar, nada disso. Só trazendo a situação. Porque a gente fala da pessoa idosa, mas a gente não fala tudo o que acontece no entorno dela. E a gente não pensa em políticas públicas eficazes, realmente, para poder mudar essas situações. Porque a gente consegue alcançar o idoso da ILPI, porque aí tem uma denúncia, a gente manda para o Ministério Público, mas e o idoso que está lá na residência? A gente consegue alcançar? Mas é só isso. Daniel, agora eu vou passar para você um pouco para beber uma água. Olha, muito impressionante esse caso, Ana Júlia. E no ano passado eu tive um caso mais ou menos parecido, que me lembrei. Acho que a nossa conversa vai ser em cima de causas, né? E eu tinha uma aluna do curso para cuidadoras, e ela trabalhava de 15 em 15 dias, ela trabalhava como diarista, fazendo faxina na casa de uma senhora em Copacabana, tá? E num desses dias que ela estava lá, e ao mesmo tempo ela estava fazendo o nosso curso, né? Ela começou a escutar uma discussão na sala e viu que o filho estava se alterando com a senhora, que era contratante. Nem era uma idosa que tinha cuidadores, enfim, e começou a discutir, pedia dinheiro, enfim. Aí você já pode imaginar o conteúdo de uma discussão desse tipo, e começou a torcer o braço da mãe, e ela entrou no meio e enfrentou o filho também, né? Também foi uma atitude bastante corajosa. Ela não chegou a ser agredida, mas ela certamente correu um risco e conseguiu impedir a briga até que a idosa pudesse se proteger no quarto, depois ligou para uma amiga e conseguiu sair de casa. E depois ela falou comigo, perguntando que tipo de orientação que ela podia passar para a idosa, e passamos orientação, delegacia do idoso, enfim, uma série de ações para ela se proteger. Mas esses 2 casos eles têm em comum o fato de que a pessoa cuidadora, ela, investida num senso ético de proteção contra a pessoa idosa, ela assume uma atitude corajosa de proteção contra a violência, né? Porque o cuidado é o oposto da violência, né? É a antítese da violência. Se a violência tivesse um oposto, um deles é o cuidado. E isso é um exemplo de como a formação de cuidadores, a valorização de
cuidadores, o aumento do número de pessoas cuidadoras é uma ação também que tem efeitos no sentido de gerar proteção, enfrentamento às violências contra a pessoa idosa. No contexto da pandemia, a gente sabe que a violência doméstica ela cresceu, ela aumentou, sobretudo contra as mulheres, porque tem mais gente dentro de casa. Os homens, que são os principais agressores, né, que muitos que estariam fora de casa trabalhando, estão mais dentro de casa, seja porque estão trabalhando de casa ou porque perderam os seus trabalhos. Isso gera uma tensão maior e com isso, um dos efeitos foi o aumento da violência doméstica. Essa violência está invisível. A gente tem notícias de que ela aumentou, mas se sabe exatamente o tamanho desse aumento. Para cada caso que foi exatamente identificado, notificado, quantos não foram notificados porque não houve uma denúncia. Né? Mas, então, a violência no tempo da pandemia, ela atinge mais as mulheres, ela é menos visível, ela está no ambiente doméstico e pode atingir também, como no exemplo que você trouxe, as pessoas idosas, porque, embora a cuidadora, naquela hora, pudesse intervir, foi uma violência contra a idosa. A gente não sabe, em outros momentos, o que aconteceu antes, depois. Mas ela ficou com essa preocupação também, Daniel. Ela falou, quando eu for embora, né, como é que vai ser? Né? As duas. Né? E é isso. Desculpa ter te interrompido, não, mas claro. Porque a gente fica, às vezes, numa discussão não tão profunda do que é realmente o envelhecimento. Né? E aí volto a dizer, não o envelhecimento do sujeito que teve aí condições de estar bem fisicamente, mentalmente, né? E também, indo mais longe ainda, como é que a gente trata do envelhecimento do idoso lá da favela, né? Como é que a gente está tratando o envelhecimento dos idosos que são aí da classe que eu não chamo média, porque eu acho até, mas a gente tem que falar que é como eles se denominam, né? Da classe média, que também, às vezes, não pode pagar por um cuidado, né? E essa população também está dentro de casa agora, sofrendo com várias questões, né? E como é que estão esses idosos? A gente não sabe, né? Então, acho que a gente tem que avançar e dessa pandemia, a gente sair mais fortalecido e lembrando, né, que a gente tem o Estatuto do Idoso, que tem trechos tão lindos, né, como a garantia de direitos, tudo, a saúde, e depois a gente parece que esquece um pouco disso. O idoso só está em evidência agora por conta de uma preocupação se ele vai se infectar ou não, se ele vai ocupar um leito que aí deveria ser de um jovem, né? E aí a gente ainda tem, na nossa esfera política, pessoas que eu acho, nem sei se são pessoas, não considero, que dizem que a vida do idoso não vale tanto como a vida de um jovem, né? Que sociedade é essa realmente que a gente está discutindo? Então, acho que a gente precisa... eu gostei muito da proposta dessa live, porque para a gente poder falar um pouco mais, né, dessas questões que, tomara, oxalá, a gente passe mais fortalecido e valorizando mais a pessoa idosa, por não colocando eles nesse lugar de submissão, de pessoas incapazes, porque isso está irritando até os próprios idosos. Né? Eles não querem isso, eles querem outras atitudes nossas. Bem, posso, pegando carona aí nas suas palavras, eu também estava pensando, a gente fala idoso, mas talvez a gente poderia, em vez de falar idoso, poderia falar os mais idosos, né? Porque todo mundo tem alguma idade, idoso é aquela pessoa que tem uma certa idade. Né? Então, nós estamos nos referindo aos mais idosos. Né? E pensar em mais idosos é interessante porque todos nós estamos envelhecendo a cada batida do nosso coração. Né? A cada minuto nós estamos um pouquinho mais velhos, estamos nos tornando mais idosos.
E se tivermos sorte, vamos virar oficialmente ou socialmente, legalmente idosos, né? E tem uma frase muito conhecida, praticamente um clichê, que respeitar o idoso ou respeitar os mais idosos é respeitar a si mesmo, né? Porque quem está discriminando o idoso hoje vai sofrer isso amanhã, não tem a menor dúvida disso, né? E esse amanhã pode ser antes do que essa pessoa pensa, né? Porque existem situações em que a pessoa ela precisa de um amparo ou semelhante de uma pessoa mais idosa. Por exemplo, se ela fica doente, se ela sofre um acidente, né? Se ela perde a sua capacidade para o trabalho por alguma razão, isso pode acontecer, enfim, por N razões. Tá? Um acidente de trânsito, uma situação de violência, uma queda no chuveiro, uma doença. E quando a gente está, a Ana Gil está denunciando, né, que os mais idosos eles estão em evidência porque eles são considerados um peso para a sociedade, são considerados vidas descartáveis, porque você vai fazer uma escolha entre quem merece ter um acesso a um leito de UTI. Isso é o próprio valor da vida na sociedade como um todo que está sendo desvalorizado, e todos aqueles que fecham seus olhos para isso irão sofrer isso no dia de amanhã. Que mundo está sendo construído para nós que estamos envelhecendo, né? E já era difícil cuidar antes da pandemia, né? É importante a gente lembrar isso. Já era difícil, a gente não tinha uma política de cuidado pública funcionando, né? E aí vamos pegar, por exemplo, as pessoas que moram sozinhas e necessitam de ajuda. Ah, mas a família ajuda? O vizinho ajuda? Não sei, tem gente que não tem família, tem gente que os vizinhos não são solidários, e uma coisa é uma ajuda assim de vez em quando, outra coisa é uma situação que a pessoa precisa de uma ajuda mais constante, as pessoas não podem não ter essa disponibilidade, e a gente não tem uma política que tratasse disso. Então, no momento de uma pandemia, onde isso é mais necessário ainda, porque quando a gente fala fiquem em casa, você tem que dar condições para que as pessoas fiquem em casa, né? A falta de uma política que faça esse acompanhamento, que ajude no cuidado, ela é maior ainda, né? Esse buraco tende a crescer. E aí, de fato, aqui temos aqui alguns comentários, né? Precisamos da Ana Lúcia, um abraço para você, Ana Lúcia, um abraço para você, Aline, um abraço, Rogério, um abraço, Raquel. Precisamos de políticas públicas que ofereçam cuidadores para exercer as atividades de acompanhantes. Verdade, a gente não tem políticas com cuidadores domiciliares, né? A gente tem cuidadores trabalhando em instituições, em abrigos públicos, mas não temos políticas com cuidadores domiciliares, que é um recurso, inclusive, mais barato do que o abrigo, e existe uma demanda talvez até maior, e poderia ser também uma ação para prevenir situações de violência, para evitar sobrecarga de familiares, para também manejar situações de pessoas que vivem sozinhas, né, de idosos que cuidam de outros idosos, e aí a gente tem uma situação, né, também complicada, né, de famílias também com questões internas, como a Ana Gilda colocou, violência. Isso também é uma forma de lidar com isso muito efetiva, inclusive, né? Pessoas, idosos mais frágeis que precisam ficar em casa, né, num contexto de pandemia, se tivessem acesso a cuidados domiciliares, poderiam cumprir isso de uma maneira melhor, com mais segurança. Ana Gilda, devolvo a bola para você. Desculpa, tinha baixado aqui. Bom, e também todo mundo, a Aline, beijo, Ana Lúcia, todo mundo, Rogério. Eu quero mandar um beijo enorme para o Rayan, tá?
cuidador, companheirão, que tem dado um gás aí junto comigo na Cierj. Aproveitar para falar um pouco que a nossa página agora no Facebook, a página oficial da Cierj. A gente tem um espaço do site da Cierj para que as cuidadoras possam entrar lá e ver o que pode ser interessante para elas. Tem um espaço para denúncia, tem um espaço para poder estar fazendo um cadastro. Então, a gente está organizando devido a algumas coisas que as próprias cuidadoras vêm trazendo, né? O Robson me perguntou aqui qual o impacto no mercado de trabalho e quantos os cuidadores foram dispensados. Sim, muitos cuidadores foram dispensados, né? Até porque é isso, né? Essa classe média, né? Que aí era assim, aquela pessoa que tinha um mercado, alguma coisa pequena funcionando, agora não está tendo, né? Então, lógico, você vai diminuindo onde pode. Então, foram, sim, demitidas. Outras aceitaram ficar no trabalho, fazendo também o trabalho doméstico, que aí isso é muito, muito preocupante para nós, enquanto Cierj, e enquanto companheira de trabalho, que já trabalhei, sei que não é nada fácil a questão do cuidado, né? Eu vou contar um outro caso para poder as pessoas também terem noção do quanto é delicado essa questão das atribuições serem misturadas, né? A palavra certa é misturada, mas ser ao mesmo tempo, não tem como ser. A cuidadora, isso foi até um relato de uma cuidadora da cooperativa lá de Nova Iguaçu, que esteve falando com a gente, né? Do momento que ela estava lá, estava com a idosa na sala, o filho, olha, pode fazer as coisas lá, porque mamãe fica bem sozinha aqui na sala, não tem problema com mamãe. E aí esse filho vai embora, a idosa estava numa demanda de dar uma saída, de descer um pouco, e o filho não desceu com a idosa e também atribuiu outras coisas, outro trabalho doméstico para a cuidadora. E a cuidadora foi, e esse filho saiu. E essa idosa se jogou pela janela, gente. Né? E aí são coisas que a gente pensa, não dá para fazer as duas coisas. Não dá. Não dá. Não dá. O máximo que dá para fazer é você estar com o idoso no espacinho dele, colaborando para algumas coisas dali, da organização, para até estimular esse idoso e tendo alguma autonomia. Mas trabalho doméstico com trabalho de cuidado não pode se misturar. Não tem como. Né? E eu nem sei como é que está essa cuidadora, depois até vou saber melhor como é que ela ficou, mas no primeiro momento ela ficou muito mal com tudo, e se culpando, que é o pior. Né? Então, Robson, não sei se eu respondi, mas tem sido muito difícil. E a minha preocupação eu até dividi outro dia com o Daniel, falamos um pouco sobre isso, de que vai ser uma concorrência muito grande quando acalmar essa questão da pandemia, né? E as pessoas voltarem ao trabalho, porque com a quantidade de pessoas desempregadas, quem vai estar ocupando esse lugar de cuidado também? Eu vou falar uma realidade da saúde mental, que já tem, que aí eu estou mais próximo também, que já tem pessoas de nível superior trabalhando como cuidadora em saúde mental. Né? Um trabalho que antes ninguém queria. Né? Então, é só para a gente ter aí um pouquinho da visão do que vai acontecer, né? Do que está acontecendo. E eu tenho chamado a atenção das companheiras em relação a isso, né? Às vezes eu sou até chata de que todo espaço que eu vou, eu falo da importância da qualificação do cuidador, da importância do cuidador tentar concluir o ensino médio, né? Tentar buscar cursos de atualização e tudo, porque
é isso. Cada hora as coisas vão mudando. E a gente tem que estar preparado para a mudança. E hoje em dia a gente tem, por exemplo, na saúde mental, a OS que contrata, ela não contrata mais cuidadores que não têm o nível médio completo, que não era uma realidade há 3 anos atrás. Já 2 anos já é uma realidade, né? Então, já tem umas cuidadoras que são bem antigas, que não têm o nível do ensino médio completo e que ainda estão. Mas eu fico a pensar, agora a gente vai ter uma mudança de OS, né? Que muda a prefeitura, muda tudo. E, para além disso, a gente tem um contrato, né, da OS atual, que já tem um vencimento para agora de término em julho. A gente não sabe se vai ter renovação ou se não vai ter, né? As ILPIs, eu tenho algumas notícias, né? E algumas notícias que a gente até transformou em denúncia pela Cierj, né? De cuidadoras que foram recontratadas via RPA, né? Sem garantia de direitos nenhum, gente. Isso com pessoas que ficam 12 horas cuidando de outras pessoas. E, além de ter tido o salário diminuído, elas tiveram a carga horária aumentada. Então, como é que a gente está cuidando desses cuidadores? Quando a gente cuida bem do cuidador, ele vai ofertar o melhor cuidado para a pessoa idosa. Então, a gente não está falando de coisas diferentes, não. A gente está falando da mesma coisa. E se a gente diz que a gente assume a responsabilidade do cuidado com o idoso, aí eu estou falando no âmbito de LPI. A gente tem que assumir a responsabilidade de quem cuida desse idoso. A gente precisa pensar que essas pessoas são sujeitos também, com direitos, que têm responsabilidade, que têm vida, que têm família. E a gente precisa repensar muito, mas muito mesmo, o que a gente está fazendo na nossa sociedade. A gente fala o tempo todo de solidariedade, de amor ao próximo, prega uns amores que eu fico assim, parada, que eu nem amo todo mundo assim. As pessoas que eu amo, eu falo. E as que eu não amo, eu não falo nada. Mas eu, pelo menos, tenho empatia pelas pessoas. Eu me coloco no lugar do outro. Então, eu acho que a gente precisa começar a fazer esse exercício, de se colocar no lugar do outro. E, principalmente, nas dificuldades que o outro tem. Tá? Já chamou aqui. Daniel, contigo agora, eu acho, que deu um negócio de minutos aqui. Bom, então, Ana Gilda, vou pegar carona, porque eu acho que esse tema dos impactos da pandemia para as condições de trabalho de quem cuida é uma questão muito importante e pelo que eu vejo, tem 3 tipos de impacto. Tá? Tem o impacto de redução de salário, que a gente teve notícias de vários casos assim, que houve olha, eu vou reduzir o salário porque eu só posso pagar isso, e num cenário de crescimento de desemprego, a pessoa fica pressionada, porque se ela não aceitar a redução, ela tem outras pessoas que podem aceitar e ela pode ter dificuldade de conseguir um outro trabalho. Tá? Então, essa é uma circunstância. A outra circunstância é a demissão. Tem também casos de pessoas que foram demitidas, tanto no âmbito público quanto privado, seja porque a renda da família que contratava diminuiu, ou porque as pessoas estão dentro de casa e por essa razão estão assumindo os cuidados, por N razões. Então, também tem um número de pessoas que foi demitido. Inclusive, a Fiocruz teve uma pesquisa sobre comportamento e Covid, e eu tinha algumas perguntas sobre cuidadores, e 40% das pessoas que responderam à pesquisa, que tinham cuidadores contratados em casa, informaram que os cuidadores foram demitidos durante a pandemia. 40%, que é um índice alto, né? Altíssimo, na minha opinião. Isso não significa que é um número para a gente pensar uma realidade nacional. Isso é uma amostra num determinado período de tempo de uma pesquisa. Tá? Mas é um índice, tem
um percentual de pessoas cuidadoras que foi demitido. E a terceira consequência é a sobrecarga no trabalho, seja pelo acúmulo de outras tarefas, e aí você trouxe o exemplo da pessoa que precisou assumir as tarefas domésticas, cuidar de criança junto, cuidar da casa. Outra situação também é ampliação dos horários, e eu me lembro de um caso, inclusive não foi o único, pessoas que trabalhavam, por exemplo, num plantão de 12 ou 24 horas, que tiveram que passar vários dias seguidos, né? Até um dos casos era uma situação que a pessoa tinha que ficar 10 dias, 24 horas dormindo e acordando e vivendo no trabalho, um plantão de 240 horas, uma coisa que não existe, né? Muito cansativo isso. Inclusive, aí é interessante, como você bem colocou, será que isso acontece com outras categorias? Será que o médico vai ter que fazer um plantão de 240 horas, por exemplo, né? Os profissionais de nível superior, da saúde, da assistência social, né? Porque isso é óbvio que está acontecendo no cenário doméstico, né? Com cuidadoras que estão nesse lugar do emprego doméstico, né? E que não tem uma condição de negociação com seus patrões, né? Então tem a questão da sobrecarga, a falta de acesso a equipamentos de proteção individual. Então vários relatos, você que providencia, você que compra a sua máscara, traz o seu álcool gel, que são produtos que estão caríssimos, que é difícil encontrar e que é obrigação do contratante fornecer, a gente sabe disso, né? Então são N circunstâncias. Além disso, as cuidadoras também sofrem nas suas famílias essas consequências, né? Filhos que não estão na escola, estão em casa, maridos que perderam o trabalho, enfim, pais que também necessitam de cuidado. Então, você pegar uma pessoa e botar 10 dias fora do seu ambiente familiar, você vai estar impondo uma espécie de uma quarentena forçada dessa pessoa e, ao mesmo tempo, as outras pessoas que ela cuida no seu âmbito familiar vão ficar desprovidas de seu cuidado, desguarnecidas. Então, isso agrava um outro problema, e a gente também tem que cuidar de quem cuida, né? Porque quem cuida tem que estar bem para poder cuidar bem, né? Então, são muitas consequências nesse cenário de pandemia, e é necessário ter um olhar solidário. Você tem que olhar para o outro, tem que cuidar do outro. Se você quer ser bem cuidado, se você quer receber cuidado, você quer que essa pessoa cuide direito, você tem que cuidar dela, né? Então, esse assunto, a gente, na pesquisa que mencionei, né, no início da transmissão, quem estava lá, quem começou a assistir no horário pegou, mas tem como assistir o replay, fica na página aí da Academia do Saber. A gente vai tá começando uma pesquisa para justamente identificar esses impactos, essas modificações, né, essas questões. Ana Gilda, devolvo a bola para você. Eu acho que eu estou muito animada com a pesquisa, primeiro, porque a gente vai ter acesso a outros estados, né? A gente já começou a fazer algumas pontes, né? Algum trabalho de rede. Semana passada eu participei de um fórum de saúde mental, em que eu pude conversar depois com uma pessoa que é da Secretaria de Saúde Mental lá de Pernambuco, e ele me contou que são 600 cuidadoras lá, né? A maioria mulheres, né? Então, sempre. E a gente está aí trocando para poder pensar, já vou falando de antemão, que a gente, a ACERJ, também está pensando em preparar um fórum das associações de cuidadores, para estar fortalecendo. A luta dos cuidadores não pode ser uma luta solitária, é uma luta da sociedade. Daniel trouxe bem aí, né? Qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de problema, né? Que aí a associação leva as 3 categorias, que é a dos deficientes também, e aí as pessoas às vezes ficam perguntando, mas como é que é, né? A gente, antes, a saudosa Beth, né, que já faleceu, ela tinha um curso no CVI, que era o CVI é Centro de Promoção à Vida Independente.
que era um trabalho de atendentes pessoais, que eram para cuidadores terem um aperfeiçoamento para poder trabalhar com pessoas com algum tipo de deficiência. E eu lembro, quando eu fui fazer o curso, a Ana Lúcia também está aí, a gente fez juntas, do relato de um rapaz, um advogado, que sofreu um acidente de carro, ficou tetraplégico e dependia de 3 cuidadores, né, para ele poder manter a rotina dele. E ele disse uma coisa muito... Eles são hoje meus braços e as minhas pernas, né? Sem eles, eu não teria essa mobilidade, porque ele morava sozinho, porque ele não queria morar com os pais, né? Tinha uma vida normal, assim, dentro da possibilidade, mas dependia desse cuidado. Então, para a gente pensar que não é só a pessoa idosa, que não é só a pessoa com transtorno mental, mas qualquer pessoa que amanhã venha precisar de cuidados. Então, a gente precisa estar junto dessa luta com a categoria dos cuidadores para que as coisas avancem. Nós tivemos, ano passado, o projeto de lei vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Um projeto que a gente ficou 10 anos, né, numa luta aí, né, Daniel? 9 anos, né? 1 ano meio construindo e 10 anos e aí, de luta, mudança de projeto, vai para um deputado, vai para outro, a gente vai a Brasília, volta de Brasília, vai a São Paulo, volta a São Paulo, numa luta junto com outras associações. Esse projeto passou na Câmara dos Deputados, passou no Senado, e o presidente Jair Messias Bolsonaro vetou. Né? Mas vetou por quê? Será que se fosse um projeto, aí eu volto a bola para todo mundo, será que se fosse um projeto que fossem para homens brancos, da classe média alta, será que seria vetado? A gente tem aí várias questões que a gente precisa discutir. E a gente quase não teve apoio assim, da sociedade para que esse projeto avançasse. Não era uma discussão que as pessoas levavam muito para os ambientes de trabalho. Isso eu digo que, às vezes, eu ficava muito solitária falando em alguns espaços disso o tempo todo, né? Daniel também, a gente foi junto para Brasília, né? Vamos lá, aquele dia, um dia cansativo, porque aquilo lá é um mundo andando de gabinete em gabinete na luta, mas os verdadeiros atores, né, que é todo o povo, né, que não é só a categoria dos cuidadores, mas todo o povo, não tiveram assim muito presente nessa luta, porque eu acho que as pessoas precisam ter um entendimento do que é o trabalho de cuidado, né? E aí a gente vai bater na mesma tecla. A gente tem que lutar por políticas públicas para que tenha espaços públicos para que os cuidadores possam estar fazendo curso. A Fiocruz, e só a Fiocruz, que o curso é gratuito, e a ETS, mas é um curso para cuidador em saúde mental. Tirando isso, os cursos não são baratos. Os cursos que eu digo aí, que tem a carga horária que dê para você realmente ter uma boa qualificação. Não aquele curso de 5 horas no sábado, né? E aí, a gente precisa, e só juntos que a gente vai conseguir isso. Porque quando a gente começar a pressionar de baixo para cima, a coisa vai fluir. Mas a gente precisa ter consciência de que a gente tem direitos. Quando a gente tem direitos, a gente pode discutir. A gente teve, no ano de 2018, na Conferência Municipal de Saúde, eu fui delegada. Depois, passamos um dia inteiro lá, discutindo, construindo possibilidades e tal, do cuidador ser incluído nos serviços de saúde, nos dispositivos que seriam da atenção básica, né? Porque aí pensando no idoso da favela, que é como o Daniel bem trouxe. Nem todo idoso tem filho. As minhas 2 tias não tiveram filhos. Uma casou e não pôde ter filho, a outra não teve, que é a opção dela, né? E hoje em dia, lógico, a gente cuida, né? Mas não é a realidade de todo mundo. Eu trabalho muito no território, a gente tem vários casos
Inclusive, a gente teve uma idosa semana passada, que ela descompensou, está internada por uma questão de um cuidado, porque ela estava correndo risco na comunidade. Será que se ela tivesse um cuidador para pelo menos fazer uma visita domiciliar, para estar com ela, para algumas coisas da vida diária, para ser um mediador de algumas situações difíceis, será que teria necessidade dessa senhora para estar internada? A gente tem que pensar nisso, né? Eu lembro bem quando a gente foi em Curupaiti e a gente foi... Tem uma parte lá daquela vila das pessoas que sofreram de hanseníase, muitos, que os filhos tinham voltado, que os filhos foram retirados deles, na época que eles foram exilados lá naquele lugar, né, confinados, né, os filhos foram tirados, até por uma medida na época de proteção, né, foi isso que os relatos que a gente teve. E os filhos voltaram, e os filhos não têm laços, porque não foram criados pelos seus pais. Então, não ofereciam cuidado. Eu, Ana Lúcia está aí, a gente foi visitar um idoso que o filho tinha ficado na casa, em cima, e colocou o idoso cego para morar no porão, que não tinha ventilação, né? E hoje em dia nem sei como é que está, mas são coisas que a gente vai, ao longo do tempo, vai conhecendo da vida prática, gente. Não é só de estar aí, com todo respeito à academia, com todo respeito mesmo, mas a gente tem que descer, ter os discursos ali alinhados, junto com quem está aqui na ponta, para poder a coisa avançar. A gente perdeu muito espaço quando a gente se afastou dos trabalhadores, né? De estar ouvindo, de estar construindo juntos, que é isso que a gente está fazendo agora, esse projeto que eu fiquei muito honrada quando o Daniel convidou, porque é isso, é um encontro aí, né? E com o carinho e a paciência que ele tem de escutar, de pensar junto, de ajudar a pensar, porque é para isso, conhecimento é para ser dividido, né? Então é isso. Bola para você, amigo. Então, estava falando nessa questão dos idosos que não têm família, mas os idosos que têm família, a família também precisa de ajuda para cuidar, né? Porque a gente também não pode ter um raciocínio do familismo, né? Então, a pessoa tem família, então todos os problemas estão resolvidos. Não. Né? Primeiro, quando a gente pensa assim, quem vai sobrecarregar vão ser as mulheres, principalmente. Né? Quem é que vai abrir mão do seu trabalho para cuidar de um parente em casa? Filho, pai ou mãe, marido, é a mulher. Tá? 98% das vezes. E isso já gera uma situação que a gente chama de desigualdade de gênero, em que essa pessoa que está cuidando de uma maneira não remunerada em casa, porque o cuidado é um trabalho, e todo trabalho tem o seu valor, e essa pessoa está dando o seu tempo, está dando o seu esforço, ela está deixando de produzir na economia monetária remunerada, né? E esse trabalho não está sendo reconhecido. Né? Então, quando a gente tem esse raciocínio, quem tem família, os problemas estão resolvidos porque a família vai dar conta. Esse raciocínio ele é problemático. Ele se apoia em premissas falsas. Primeiro, porque a família não dá conta. Tá? A gente vive num mundo hoje em que a disponibilidade para o cuidado ela diminuiu. Né? As pessoas trabalham fora. As famílias têm menos filhos. Existem famílias também separadas pela migração. E além disso, além dessa diminuição da disponibilidade do cuidado, o cuidado de uma pessoa idosa, que é uma tarefa que requer conhecimentos, requer paciência, requer habilidades, requer uma série de predicados, né, de um entendimento, requer lidar com situações desafiadoras, requer, às vezes, força física. Né? Isso não necessariamente a família vai dar conta.
né? E isso pode ser necessário durante muito tempo, décadas, inclusive. Tem pessoas que são cuidadas durante muitos anos. Então, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em políticas de cuidado, são políticas tanto para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, abandono, mas também as pessoas que têm família, porque essas também precisam de ajuda. O cuidado ele tem que ser visto não como uma obrigação, mas como uma opção, né? E quem cuida, tanto de forma remunerada como não remunerada, tem que ser valorizado por isso, né? Ser reconhecido, valorizado. É uma pessoa que deixa de trabalhar para ficar em casa muitas horas por semana, cuidando integralmente de um parente que não vai ser reconhecido, porque ela está fazendo um trabalho que o Estado não está fazendo. Como é que a gente reconhece isso? Tem vários exemplos no mundo, né? Enfim, de pagamentos de benefícios monetários, de contabilidade para efeito de aposentadoria, ajuda domiciliar com cuidadoras para que a pessoa possa ter um descanso, possa ir numa consulta médica, possa sair na rua, enfim, porque todos precisamos descansar, né? Ninguém pode trabalhar 24 horas ininterruptamente, dias e dias e dias. Né? Bem, acho que a gente já está meio que se aproximando do final da nossa live. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Quero mandar um abraço para a Edinalva, quero agradecer aqui a colocação da Érica, que pergunta quem cuida dos cuidadores. São pessoas que muitas pessoas, mas são tratadas como invisíveis, concordo. Sim. É importante. E prevenir é melhor do que remediar, porque cuidar de quem cuida, a gente também está pensando no nosso dia de amanhã, no dia que a gente precisar de cuidados, né? Nós estamos prevenindo situações, né? Verdade. Para você, Ana Gil, dá uma olhada aí. Para mim... Érica, linda. Bom, você acredita que a terceirização do trabalho do cuidador, além de desvalorizar esse trabalho, torna, em muitas vezes, o trabalho análogo e escravidão? Sim, claro, porque já tem se transformado, entendeu, Érica? Quando eu trouxe essa questão das cuidadoras de uma ILPI, que elas tiveram o contrato delas, onde elas trabalhavam via CLT. Com término no contrato, além delas não terem recebido ainda, agora até preciso me atualizar, porque parece que iriam receber, não terem recebido da empresa antiga, a mesma empresa demitiu e recontratou via RPA, que aí não tem direito a fundo de garantia, não tem direito a alimentação, não tem direito a passagem, né? Não tem direito a férias, e começaram a ganhar um salário mínimo. E aí você me diz, com a carga horária aumentada. Se a gente for pensar, sim, tem aí, eu acredito que seja um passo para daqui a pouco voltar à escravidão. A gente teve um relato de uma cuidadora que ela foi trabalhar numa comunidade religiosa. A princípio, no início, falaram que era para ela ir para fazer tipo uma caridade. E depois estavam assim, meio que coagindo ela para continuar essa caridade. Não fizeram a contratação dela, não pagaram por esses dias trabalhados, né? Ela, por fazer parte dessa igreja que ela acredita muito, ela não quis levar para uma denúncia, né? Mas ela, pelo menos, arrumou uma forma de não continuar. Para mim, isso é um trabalho escravo, né? E aí, se a gente pensar também que a gente teve a denúncia, que foi até da Carta Capital, né, Daniel? Daquelas cuidadoras que estavam em cárcere privado, né? Na casa das contratantes, com restrição de alimento, de tudo, isso para mim é trabalho escravo, né? Tudo que retira qualquer tipo de direito, né? Que por muitos anos as pessoas lutaram e que hoje a gente tem, já se torna um trabalho escravo. Eu acho que cada dia mais a gente precisa retomar que lugar esse de cidadão que a gente está.
Porque daqui a pouco a gente já estão tentando nos calar, porque agora a gente também não pode falar de tudo que a gente quer, porque senão vem um grupo que quer matar, que quer fazer, que quer acontecer, né? Então já tá voltando aí, se a gente pensar na Grécia Antiga, né? Em que só se podia estar no convívio político e dar opiniões, era quem não era escravo, mulheres e velhos, né? A gente está retrocedendo a passos largos, e aí, às vezes, eu fico a me perguntar que horas que a gente vai realmente acordar, que horas que a gente vai realmente começar a lutar de novo, como trabalhadores, como classe trabalhadora, que precisa se encontrar, que precisa discutir e que precisa pensar em como sair disso. Agora, ficar só se lamentando e não agir não vai resolver nada. Tem um idoso, que eu não vou citar o nome dele, mas eu aprendi muito com ele no Abrigo Cristo Redentor. Trabalhei lá há uns anos. E ele foi um dos fundadores do PDT. E ele me contava como que eram as reuniões do partido, né? Na época da ditadura, que eles não podiam fazer reuniões. Então, como ele trabalhava numa indústria de metalúrgica, mas numa parte que fazia as marmitas, ele falou que eles faziam o fundo das marmitas, tinham 2 lâminas, e por dentro do fundo da marmita ia a mensagem de onde seria a reunião. Mas eles se reuniam, eles tentavam encontrar maneiras de sair disso. Nós não estamos fazendo esse trabalho que essas pessoas hoje que estão aí à mercê dessa sociedade, né? Que lutaram tanto para tantas coisas, a gente não está fazendo esse trabalho. A gente não está se encontrando, a gente acha dificuldade, às vezes, para tratar de certas situações delicadas, né? E eu acho que a gente está perdendo espaço nisso, porque eu acho que a gente precisa voltar a discutir tudo, mas de baixo para cima, não de cima para baixo. Aliás, nem deveria existir esse termo, cima, porque ninguém está acima de ninguém. Todos somos cidadãos. Agora, a gente precisa, lógico, manter uma hierarquia, respeito, tudo. Precisamos. Mas se os trabalhadores não começarem a ter consciência de luta de classe e de uma luta organizada, não é uma luta de ir para a rua, quebrar tudo, fazer acontecer para resolver amanhã meio-dia, não. É de pensar, é de sentar juntos, é de saber a dificuldade de um lado e de outro e apoiar. Se você trabalha em outra área, eu ter um olhar de dizer, não, ela está defendendo uma causa dela, vamos ver como é que a gente pode apoiar nisso, como é que a gente pode ajudar. Parece que as lutas são isoladas, parece que a gente não precisa um do outro, parece que não existe empatia. A gente precisa mudar isso. E eu acho que agora chegou o momento. Esses dias, assim, nessa coisa toda de pandemia, a Vanessa falou muito bem, a gente está tendo tempo de repensar algumas coisas na nossa vida. Eu não quero sair dessa pandemia da maneira como entrei. Nunca fui muito mesmo assim de ficar acomodada, mas eu quero dinamizar ainda mais. Eu quero estar participando de outros movimentos, eu quero estar junto com outros movimentos de trabalhadores, mas eu quero fazer tudo para que o nosso país se torne um país digno para todos. Os idosos somos nós amanhã. Tá. Bem, tem uma pergunta aqui da Marília. Ela pede que a gente fale sobre a questão de classe, raça e envelhecimento. É uma pergunta muito bem colocada, porque existem diferenças óbvias no acesso a melhores condições de vida entre a população com melhor renda, a população branca. Não é à toa que, quando a gente pega a média de idade, né, o número de idosos, enfim, e a idade média de bairros das classes mais abastadas, né, por exemplo, Copacabana, é muito diferente de um bairro
uma classe mais pobre, como, por exemplo, a gente comparar as estatísticas do Complexo Alemão com Copacabana. Por que em Copacabana as pessoas vivem mais? Né? Várias questões óbvias aí, enfim, que transcendem a questão da violência, mas na falta de acesso a condições de vida dignas. Então, ela pergunta, o envelhecimento seria um privilégio? Eu não trabalho com essa categoria privilégio, tá? Porque essa é uma palavra que foi capturada por uma série de discursos, mas assim, o acesso à dignidade, a condições dignas de vida, não só na velhice, mas ao longo de toda a vida, ele está certamente atravessado por condições, né, de raça, de classe social, de gênero, e sem uma luta e uma discussão sobre melhores condições de vida para todos, né, e o que inclui os direitos dos trabalhadores, como a Najeda vem colocando, e pegando o exemplo das trabalhadoras cuidadoras, a gente não vai conseguir modificar isso, porque são questões que têm que ser modificadas antes que a velhice chegue. Tem que ser, as condições dignas de vida têm que ser para todos. Né? Não sei se você gostaria de complementar alguma coisa. Eu gostaria, porque Marília, eu conheço, querida, beijo para você. Se a gente pensar na Zona Oeste, que é a nossa realidade, é a minha realidade de trabalho, então a Zona Oeste se tornou um lugar que eu amo muito e que eu observo, porque é isso, meu trabalho é trabalhando na rua, né? Eu sou acompanhante territorial e a gente observa as coisas, né? Eu vejo o idoso da Zona Oeste, às vezes eu vejo o idoso de Copacabana, é totalmente diferente, né? E aí a gente pensando, né, o que é ofertado, né? A Zona Oeste não tem praia, a Zona Oeste não tem um centro de convivência que o idoso possa ter ali um dia para poder ter algumas coisas. Tem alguns espaços de cultura, que é o Gilberto Gil, o Gilberto Gil, e o outro espaço que é o Hermeto Pascoal, que são duas lonas culturais que tem na Zona Oeste. Em Campo Grande tem mais, que aí eu não vou muito para aquele lado. Mas esse pedaço é um pedaço grande de uma população grande, de uma população idosa, que a gente vai olhando pela rua, a gente vai percebendo, porque a gente trabalha com idoso, então acho que a gente olha mais, né? E eu vejo que às vezes estão sentados na praça, por exemplo, de Realengo. Uma vez eu estava passando, falei, a senhorinha estava com a cabeça baixa, eu perguntei, está tudo bem, a senhora está passando mal? Ela, não, minha filha, eu estou fazendo hora para ir para casa, porque eu moro com a minha filha e aí meu genro hoje está de folga em casa, né? E aí eu vou ficar lá, já dou tanto trabalho. Gente, essa senhora podia estar em algum espaço, né? Ela podia estar em outros espaços. E aí é o que o Daniel trouxe. Tem famílias que cuidam, que lógico, estão cuidando desses idosos, mas que não precisava assumir toda essa responsabilidade que deveria ser dividido com o Estado, né? De ter espaços para essas pessoas, né? Eu não conheço, aliás, só conheci na Zona Oeste, num bairro que agora eu não me recordo o nome, um centro-dia, que particularmente não gostei nada do que eu vi naquele centro-dia, que era só um depósito para velhos, né? Não vi uma quantidade de cuidadores para aquele número de idosos que estavam lá, né? Não vi nenhum trabalho ali com aqueles idosos, vi eles sentados. Então, também não adianta pensar em espaço se não pensar junto como é que vai ser esses espaços. Então, é só para a gente pensar um pouco, né? Que aí o sujeito, uma coisa é você parar na Praça de Realengo, outra coisa é você parar de frente para a praia, né? Você vai estar vendo outras coisas, outras pessoas, né? As pessoas, às vezes, não estão correndo tanto. Então, só para a gente ver aí um recorte um pouco de que existe, sim.
aí eu uso a palavra privilégio. Privilégio para uns e para outros nenhum, né? E para esses outros que são a maioria que trabalharam. Eu amo a Zona Oeste porque, além de tudo, elas têm umas histórias maravilhosas, né? Que antes ali tinham fábricas, tanto de tecido quanto de armas para negócio do Exército. Então, elas contam algumas coisas muito interessantes, né? Então, de um povo que já trabalhou para caramba e que hoje em dia, assim, tem uma praça para sentar, né? Eu não quero ter uma praça para sentar. Quero ter um lugar que eu possa dançar. Eu quero ter um lugar que eu possa, sei lá, jogar buraco, que seja. Mas quando eu envelhecer, né? Eu vou trabalhar bastante para que isso aconteça. Bom, acho que a gente está se encaminhando aí para o final. Falamos a beça, hein? É verdade. Eu acho que a gente poderia fazer uma fala de fechamento, né? Porque pelo horário. E o que eu queria falar a título de fechamento é sobre democracia. Esse é um tema importante no momento, porque o que a gente vem conversando aqui, em síntese, é sobre necessidades de democratização. Enfim, a gente está falando de políticas públicas, de direito, de condições dignas de vida, acesso a cuidados, e isso se traduz numa democratização no acesso a uma série de serviços, né? Porque o direito ele se traduz que a pessoa consegue ter acesso a serviços de saúde, assistência social, serviços de cuidado, né? E quando a gente fala maior acesso, a gente poderia trazer isso numa democratização maior desses serviços, né? A gente E isso significa fortalecer a nossa democracia, né, no sentido das pessoas terem igualdade de oportunidades, né? Então, nós estamos num momento que a democracia está muito fragilizada, ela está ameaçada, tem uma série de defesas de regimes que não são democráticos, mas se a gente quiser pensar na promoção de direito à saúde, direito à assistência social, direito a cuidados, direito a uma velhice digna, nós temos que proteger a nossa democracia, porque maior acesso a tudo isso, maior efetividade de direitos sociais, eles fortalecem a democracia. E sem a democracia é muito difícil avançar nessas agendas, para não dizer impossível. Então, quero agradecer o convite da Vanessa, a companhia da Ana Gilda, que enfim, eu também poderia ficar te escutando a noite toda. É um prazer, uma honra estar ao seu lado. E agradecer principalmente também pela paciência, pela atenção de todas as pessoas que nos acompanharam e pelas ótimas perguntas que foram enviadas. Bom, eu também, sim, você é um amigo e um companheiro de lutas que não é de hoje, que não é de ontem. A gente vai fazer, em outubro, 10 anos que a gente se conhece, Biel, da fundação da associação, que foi fundamental, né? Não só você, mas outros amigos queridos. Quero mandar um beijo para o Serafim Fortes Paz, para a dona Terezinha Martinez, para a Sandra Rabelo, né? Que ajudaram e colaboraram para que hoje a CIER esteja aí, né? Ainda na luta. Por que isso, né? Foi a academia com os trabalhadores, né? E a gente construiu. Então, agradecer. Vanessa, te amo de paixão, você sabe disso, né? Minha professora querida e uma pessoa que a gente conversa, que teve momentos muito delicados da minha vida, que eu pude abraçar, chorar, e você não me dá receita de bolo, mas você dizer, vai passar, e eu vou estar aqui com você. Daniel também, minhas companheiras maravilhosas da faculdade, de cuidadoras, sem palavras. Eu queria só falar rapidinho, curtinho, mas que eu achei tão lindo. Eu queria deixar para a gente
Meia-noite, que às vezes eu fico assim numa coisa de briga, né? As pessoas falam, Gilda, você fala brigando. Não é porque eu fico tão triste cada vez que eu vou vendo essa democracia, a gente perdendo e a gente não se dando conta de que está perdendo, né? A gente teve aí, está se falando muito da morte daquele negro americano, toda a comoção que foi feita, né? E a gente teve aqui morte de 4 meninos negros aqui no Brasil, um dentro da própria casa. Entende? Então, eu quero deixar o meu abraço para essas mães, porque eu sou mãe, e eu não consigo nem imaginar a dor de perder um filho. Então, que a gente possa dizer não mais, né? Hoje eu vi uma reportagem, não lembro aonde, li, aliás, uma matéria, que aí o rapaz dizia, a polícia sempre diz isso, há aqueles... Não, um foi ferido, mas o que a gente matou era bandido. E aí é bandido, tem pena de morte, é isso? Então, para a gente pensar também, né, nesse descuidado com essas pessoas também. Bom, é um trechozinho da música da Adriana Calcanhoto, Velhos e Jovens. Antes de mim vieram os velhos, os jovens vieram depois de mim. E estamos todos aqui, no meio do caminho dessa vida, vinda antes de nós. E estamos todos a sós, no meio do caminho dessa vida. E estamos todos no meio. Quem chegou e quem faz tempo que veio. Ninguém no início ou no fim. Antes de mim vieram os velhos. Os jovens vieram depois de mim. E estamos todos aqui. Então, que a gente se coloque no lugar das pessoas idosas, entendendo que o cuidado é amplo, que o cuidado é para todos, para velhos, para jovens. E quanto mais bem cuidado a gente tiver, melhor cuidado a gente vai ofertar. Né, meu amigo? Um beijo no coração de vocês. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Daniel, por topar sempre as coisas que a gente mete junto. Eu queria agradecer, né? Vocês me escutam, que eu troquei de fone, eu não sei se me escutam. Eu queria agradecer, assim, imensamente, mais uma vez, né? Que prontamente vocês, né, aceitaram o nosso convite. Tudo isso que vocês trouxeram para a gente hoje fez com que a gente pudesse refletir, continuar refletindo sobre essas questões, assim. Tem os comentários depois, né? Vocês podem olhar de novo, dar um oi, fazer uns comentários, né? Escrever embaixo, né? Mas a Ana Gilda, que, né, sempre comigo lá pelos corredores da faculdade, no nosso bosque, lá naquele canto, né? Conversando, trocando, né? A gente poder estar aqui nesse momento fazendo, né, essas reflexões. Eu acho que essa finalização da fala de vocês, né, falando da questão da democracia, falando da questão, né, dos negros, das mortes, né, que aqui acontece cotidianamente, né, e a gente poder terminar fazendo com essa música aí da Calcanhoto, que a gente possa, né, ficar aqui refletindo, né, mesmo acabando a live, sobre essa democracia, né, porque falar de todos esses temas que a gente vem trazendo nas segundas-feiras, e se a gente não tiver democracia, nem isso a gente poderá fazer, né? Então, a gente precisa refletir, falar com os nossos parceiros, nossos companheiros, nossos amigos, né? Acho que a gente precisa fortalecer aí, né? Como bem a Ana Gilda pontuou, o próprio Daniel também falou, a gente precisa, né, compreender essas relações que estão muito nebulosas, que na verdade não estão, né? Se falar claramente, né, tudo está posto, está dito, está claro, né, com todas as letras, né, essa ofensiva aos nossos direitos, e que muitas das vezes a gente nem se percebe, né, a população não está se percebendo,
né? E a gente precisa se atentar para tudo isso, né? A gente precisa olhar para tudo isso, e é com a temática hoje, né, em torno do envelhecimento, em torno dos cuidados, em torno dessa, né, dessa classe trabalhadora, né, especificamente falando aí dos cuidadores, seja da saúde mental, do idoso, né, e que sofre as suas mazelas, que isso é histórico também, para a sua condição, quando a Gilda fala, né, sobre essa questão desse cuidado, né, com o cuidador, mas que muitas das vezes a família se apropria desse cuidado para desviar a função, né, para o cuidado da casa, né, da questão, né, da empregada doméstica, e aí como é que utiliza-se dessa mão de obra, né, do cuidado efetivo desse idoso para outras finalidades, né? As famílias precisam entender a importância, né? Por isso que trazer essa discussão, trazer esse debate, valorizar esses trabalhadores e essas trabalhadoras, né? Valorizar a importância, né? Como bem Daniel faz pela Fiocruz nos cursos, né? De cuidadores de idosos, né? E aí fomentar junto a esses alunos, essas alunas, a importância deles também se reconhecerem, né? Acho que é importante demais, e esse projeto aí, vocês ficaram falando, depois o Daniel vai passar o link para a gente de outros, né? Daquilo que, nossa, já te cobrando, né? Do link, né? Do material que vocês estão produzindo. Mas também não vou me estender, eu quero só entrei para fazer né, a finalização e o agradecimento, né, de todos que ficaram aqui conosco, né, a live depois fica gravada para a galera ouvir, para a galera poder, né, ter um momento de reflexão, né, muitos não conseguem assistir no tempo e na hora, mas mais uma vez, gente, agradecer imensamente, né, a vocês dois, especialmente, aos nossos ouvintes aqui, que a gente tem esse contato aí de todas as segundas-feiras, lembrando que semana que vem o assunto também polêmico é em torno da educação, né? Vai ser nossa temática da semana que vem, uma coisa, né, bastante complicada também. Veja aí nosso digníssimo ministro, né? Enfim, para a gente discutir aí a questão da educação, porque aí envolve várias questões, né? As implicações, inclusive para esses cuidadores, para essas cuidadoras, né? Fruto aí também de um processo de educação, né? Que às vezes vai deixando aí na sua vida, né? Na sua luta cotidiana, e aí deixar para estudar já com uma certa idade, né? Se especializar, se profissionalizar. Então, a gente vai ter um debate semana que vem bastante também interessante. Mais uma vez, né, eu falo demais, sou igual a Ana Gilda, nós duas, quando a gente junta para falar, a gente fecha a faculdade, né? Vamos estar fechando as portas, mas, né, eu só tenho um a agradecer de coração, Daniel e Ana Gilda, muito, muito, muito obrigada. Tenham uma boa noite a todos e todas, né, que a gente tenha uma semana aí bastante proveitosa em tudo aquilo que a gente fizer, né? E se cuidem, né? Quem pode ficar em casa, que fiquem. Quem não pode, amanhã já começa o novo decreto com as mudanças aí, né? Mas que a gente possa ter cautela e cuidado, né? Com tudo e com todos, com os nossos familiares, enfim. Uma boa noite a todos e a todas. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Boa noite, gente. Obrigada, Daniel. Obrigada, Ana Gilda. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.